comme Moïse. profeta como Moisés. Alors, Então, dites à ce démon-là qui te dérange. fala naquele demônio que te incomoda. Va-t'en, Vai embora. va-t'en, Vai. va-t'en, Vai. va-t'en, Vai. va-t'en. Vai. Quitte mon esprit. Sai do meu espírito. Vas-y, Vai. Vai. parce qu'au jour Porque hoje, de la voix du septième ange, no dia da volta do Senhor, sonnerait la trompette. tocar a trombeta. Le mystère de Dieu O mistério de Deus serait accompli. será cumprido. Est-ce que la voix du septième ange a sonné? A voz do sétimo soou. Est-ce qu'il a sonné la trompette? Ele soou a trombeta. Il a sonné la trompette pour toi. A trombeta para ti. Alors sois libre. Seja livre. Sois libre. Seja livre. Libre de Facebook. Livre de Facebook. Libre de pornographie. Livre de pornografia. Libre de mensonges. Livre de Libre de tradition. livre de tradição. Voici, je vous enverrai E vos enviarei Elias, le prophète. o profeta. Alléluia. Amen. Maintenant, ce que vous voulez demander, demandez cela. Agora, o que você quer pedir? Je vous défie. Eu vos desafio. Si vous croyez vraiment Se você crê realmente au prophète, no profeta, il dit demander de grandes choses. ele diz: pede grandes coisas. Ne me demandez pas de petites choses. Não pede pequenas coisas. Demandez de grandes. Pede grandes coisas. Dites à Dieu, c'est toi qui as dit à Abraham, Diga a Deus, você quer falar Abraão? demande de grandes choses. E pede grandes coisas. Et je demande, E eu peço c'est là, aquilo. c'est là. Peço aquilo. Et Dieu vous donnera ça. E Deus vos dará isso. Fini de plainte. Acabou o choro. C'est le temps de louange. É o tempo de louvor. Merci beaucoup. Comme nous sommes debout, Muito obrigado. Assim que estamos de pé, nous allons prendre Actes des Apôtres, chapitre 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, 26. 26. Capítulo 26, versículo 26. Les Actes des Apôtres, 26, verset 26. Atos dos Apóstolos 26. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis à l'exception de ces liens. Que Dieu bénisse sa parole. Merci, vous pouvez vous asseoir. N'est-ce pas ce merveilleux? Não é maravilhoso? C'est le dimanche. E o domingo Vous devez être dans l'expectative deve estar na expectativa pour écouter la sainte parole de Dieu. para ouvir a santa palavra de Deus. Dans la parole, il y a la vie. Na palavra a vida, Et dans la parole, il y a la délivrance. na palavra a libertação Et dans la parole, il y a aussi la bénédiction. e na palavra também a bênção. Et ça dépend de quoi vous vous attendez ce matin. Mas isso depende de que você espera nesta manhã. Ma prédication, c'est celle que j'avais prêchée le vendredi. A minha pregação é aquela que preguei na sexta-feira. J'ai intitulé cela « Crois-tu au prophète ?» Eu chamei aquilo, intitulei Crês tu nos profetas? Crois-tu au prophète? Crês tu nos profetas? Et il répond « Je sais que tu y crois. E ele respondeu, eu sei que você crê. Comme moi aussi, je sais que vous y croyez. Eu também sei que vocês creram. Et écoutez la réponse d'Agrippa. Ouça a resposta de Agripa. Agrippa dit à Paul, E disse Agripa a Paulo, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Oh, c'est beau en portugais. É bom em português. Por pouco me queres Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Donc, quand vous croyez au prophète, Quer dizer, quando você crê no profeta,
directement, vous devenez un chrétien. Diretamente você torna cristão. Croire au prophète est lié au christianisme. Crer no profeta está ligado ao cristianismo. Et le roi Agrippa a compris cela. E o rei Agripa entendeu aquilo. Que si tu crois vraiment à un prophète, Que se você crê realmente num profeta, tu deviens chrétien. você torna cristão. Sans forcer, Sem forçar, automatiquement. automaticamente. Croire à un prophète, Crer num profeta c'est de devenir un chrétien. é de tornar cristão. Donc les gens qui refusent de ne pas croire au prophète, As pessoas que negam de não crer no profeta ce ne sont pas des chrétiens alors. não são cristãos então. Même s'ils disent qu'ils sont des chrétiens, Mesmo se dizer que são cristãos, mais voici la profondeur d'être un vrai chrétien. mas veja a profundeza de ser verdadeiro cristão. C'est de croire au prophète. É de crer nos profetas. Amen. Amém. Amen. Amém. Et nous avons vu avec vous, je crois, ce qui était la semaine. Nós vimos convosco com aqueles que estavam ao longo da semana. Qu'est-ce qu'un prophète? O que é profeta? Mais vous voyez que ici, Paul se défendait. Tá vendo que aqui Paulo se defendia. Il était d'abord un pharisien. A primeira coisa era fariseu. Vous connaissez les ailes qu'il avait dans le pharisianisme. Você sabe o zelo que ele tinha sendo fariseus. Et il tuait même, il assistait dans les tueries des chrétiens. Ele assistia na matança dos cristãos. Et là, il était en train de partir pour aller tuer encore ou persécuter des chrétiens. E aí ele ia mais para ir matar ou perseguir mais os cristãos. C'est dans la route vers Damas E no caminho para Damasco, qu'il a rencontré la colonne de feu. que ele encontrou com a coluna de fogo. Et la colonne de feu lui a demandé, pourquoi me persécutes-tu? E a coluna de fogo lhe perguntou: por que me persegue tu? Et il a demandé à la colonne de feu, qui es-tu, Seigneur? Ele perguntou na coluna de fogo: quem és tu, Senhor? Et la colonne de feu a dit, je suis Jésus que tu persécutes. E a coluna de fogo disse: eu sou Jesus que estás a perseguir. Et depuis ce jour-là, E desde aquele dia, Paul avait compris que la colonne de feu, c'était Jésus. Paulo havia entendido que a coluna de fogo era Jesus. Le grand Jéhovah de l'Ancien Testament, O grande Jeová do Velho Testamento, qui marchait dans la colonne de feu au-dessus des enfants d'Israël, que andava em cima da coluna de fogo dos filhos de Israel, c'est celui-là, Jésus-Christ, é aquele ali, Jesus Cristo. dans le Nouveau Testament. No Novo Testamento, C'est seulement il a changé de nom. e somente ele mudou de nome. Amen. Amém. Et Paul a compris. E Paulo entendeu. Il a dit à Paul, je te ferai de toi. Ele disse a Paulo: eu faria de ti, Hein, tu vas me témoigner você vai me testemunhar chez les Juifs nos judeus et chez les gentils. até aos gentios. Et là, il était en train de témoigner Jésus-Christ devant un roi. E aqui ele estava testemunhando Jesus Cristo perante o rei, Le roi des Juifs, o rei dos judeus, Agrippa. Agripa. Vous êtes avec moi? Vocês estão comigo? Et lui demande, Ele lhe perguntou: crois-tu au prophète? crês tu no profeta? Et le roi Agrippa lui demande, E o rei Agripa lhe perguntou: tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien? há pouco tempo você vai me persuadir a tornar cristão. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec la question O que tem a ver com a pergunta que Paul a posée? que Paulo deu? Crois-tu au prophète? Crês tu nos profetas? Et la réponse que lui donne, E a resposta que ele dá, en posant aussi une question, dando também uma pergunta: veux-tu me persuader à devenir chrétien? quer me persuadir a eu tornar cristão? C'est qu'il y a un lien Quer dizer, há um laço, uma ligação entre croire à un prophète entre crer num profeta et être un véritable chrétien. e ser verdadeiro cristão. Dans la Bible, on nous dit que ne vous confiez pas à un homme. Na Bíblia está dito: não vos confiai aos homens. Maudit quiconque se confie à un homme. Maldito qualquer que se confia ao homem. Dieu ne veut pas qu'un homme se confie à un homme. Deus não quer que o homem se confie no homem. Mais le même Dieu, Mas o mesmo Deus, dans sa Bible, na sua Bíblia, il nous demande ele nos pede: que confiez-vous à mes prophètes. confiai-vos aos profetas. Irmão,
Donc quand vous voyez un prophète, Quando você veja um profeta, confiez-vous en lui. confiai-vos neles. Dieu ne vous condamnera pas. Deus não vai te condenar. Parce qu'un prophète, Porque profeta ce n'est pas un homme comme tous les autres. não é homem como os demais. Un prophète est différent des prédicateurs. Profeta é diferente dos pregadores. Un prophète, c'est la bouche de Dieu sur la terre. Profeta é a boca de Deus sobre a terra. Un prophète, Profeta c'est le canal de Dieu sur la terre. é canal de Deus sobre a terra. Si vous êtes vivant, dites Amen. Se estão vivos, diga amém. Un prophète, c'est Profeta le représentant de Dieu sur la terre. é representante de Deus sobre a terra. Un prophète, Profeta c'est le costume de Dieu sur la terre. é casaco de Deus sobre a terra. Un prophète, Profeta c'est le véhicule de Dieu sur la terre. é carro de Deus sobre a terra. Si Dieu veut marcher Se Deus quer andar sur la terre, na terra, il prend la forme d'un prophète. ele toma a forma de profeta. C'est pourquoi il est écrit, Por isso está escrito: un prophète est apparu, profeta apareceu, Dieu nous a visités. Deus nos visitou, irmão. Si Dieu veut nous visiter, Se Deus quer nos visitar, il ne vient pas à la forme d'un apôtre. ele não vem na forma do apóstolo, Il ne vient pas à la forme d'un pasteur. não vem na forma de pastor. Dans un âge, Numa era, si Dieu veut visiter son peuple, se Deus quer visitar o seu povo, il prend la forme d'un prophète. ele toma a forma de profeta. Et confiez-vous en lui. E confiai-vos nele. Dites Amen à la parole. Diga amém na palavra. Irmã. Confiez-vous en lui. Confiai-vos nele. Vous voulez réussir. Você quer ter sucesso? Vous voulez du succès. Quer ter sucesso? Confiez-vous seulement au prophète. Confiai-vos somente ao profeta. Dites Amen à la parole. Diga amém na palavra. Alléluia. Amém. Oh, est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Estamos juntos até ali. Croyez-vous au prophète? Crês tu no profeta? Je vous pose la question, est-ce que vous croyez au prophète? Eu vos dou a pergunta. Você crê no Est-ce profeta? qu'ici il y a des gens qui croient vraiment au prophète? Será que aqui há pessoa que crê no profeta? Si vous croyez au prophète, Se você crê no profeta, vous devez dire Amen à tout ce que le prophète dit. deve dizer amém em tudo que o profeta disse. Et Amen signifie que cela soit ainsi. Amém significa que assim seja. Donc vous vivez ce que le prophète dit. Você viva o que o profeta disse. Amen. Amém. Nous avons lu dans Amos 3:3. Lemos em Amos 3:3. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble Dois homens podem andar juntos sans être convenus? sem ser convencidos. Le lion rugit-il dans la forêt O leão brama na mata sans avoir une proie? sem ter uma coisa de apanhar. Les lionceaux poussent-ils des cris au fond de sa tanière Os pequenos de leão lançam grito lá no fundo das suas sans tendas avoir fait une capture? sem ter uma proeza. L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? O pássaro pode cair ali sem ter uma armadilha. Le filet se lève-t-il de la terre sans qu'il y ait rien de pris? A rede se levanta da terra sem ter nada do apanhado. 6. 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Toca-se a buzina numa cidade sem, portanto, sem porventura o povo seja Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? pode acontecer uma infelicidade no mundo sem que o Senhor seja autor? Car le Seigneur, l'Éternel, Porque o Senhor, o Eterno, ne fait rien nada faz sans avoir révélé sem, portanto, revelar son secret. seu segredo. Ah, Dieu a des secrets. Hein? Deus tem segredo, não é? Dieu a des secrets. Deus tem segredo. Dieu a des secrets. Deus tem segredo. Si Dieu a des secrets Se Deus tem segredo, et qu'il veut révéler son secret, quero revelar o seu segredo.
Vous voyez que les secrets ne révèlent pas n'importe qui. Tá vendo? O segredo não é revelado a qualquer. Il peut te trahir. Ele pode te trair. Il faut que ce soit quelqu'un de confiance. Tem que ser alguém de confiança. Quelqu'un qui est préordonné pour cela. Alguém que é pré-ordenado para isso. Et Dieu ne fait rien E Deus nada faz sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Deus nada faz sem, portanto, revelar o seu segredo a seu servo, os profetas. Ou en quelque sorte, Ou, em outra linguagem, avant que la chose arrive, antes que a coisa aconteça, le prophète est là pour vous dire que la chose va venir. o profeta está ali para vos anunciar tal como a coisa vai acontecer. Il révèle la chose. Ele revela a coisa. Il fait connaître les secrets. Ele faz conhecer o segredo. Que Dieu veut faire ça. Deus quer fazer isso. Il y a la pluie. A chuva, Il y a les condamnations. a condenação, Il y a les jugements. a julgamento. Avant que cela ne s'accomplisse, Antes que aquilo se cumpra, Dieu le révèle d'abord à son homme de confiance. Deus revela primeiro no seu homem de confiança. C'est qui alors? E quem então? Le prophète. Os profetas. Un homme de confiance de Dieu. O homem de confiança de Deus. Et vous, E vocês, quand vous recevez ce secret-là, quando você recebe esse segredo, vous êtes aussi épargné de beaucoup de choses. está poupado também de muitas coisas. Malheur à celui qui rejette le prophète. Ai, naquele que rejeita o profeta. Parce que le secret de Dieu, il ne va pas connaître. Porque o segredo de Deus, ele não vai escutar. Dites Amen. Diga amém. Je voulais dire encore une chose. Queria dizer mais uma coisa. Je ne sais pas si vous pouvez ouvrir votre cœur pour recevoir cela. Não sei se vão abrir vos corações para receber isso. Avant que aussi Satan arrive Antes que também Satanás chega pour faire aussi ses dégâts, para fazer os seus danos, le Seigneur Dieu révèle ces choses-là à ses serviteurs, le prophète. o Senhor Deus revela aquelas coisas aí aos seus servos, os profetas. Il ne révèle pas seulement ce que Dieu veut faire, Ele não revela somente o que Deus quer fazer, mais il vous révèle aussi ce que Satan veut faire. ele vos revela também aquilo que Satanás quer fazer. Comme dans cet âge, Como nesta era, le prophète déjà avait parlé de la guerre anti-biologique. o profeta já falou da guerra antibiológica. Comment il y aura des virus. Como é que haverá vírus? Le virus qui va venir Vírus que virá et qui va détruire la terre. Les virus qui vont venir, haverá vírus que virá. le prophète a déjà parlé. O profeta já falou disso. Donc nous sommes déjà prévenus. Já somos prevenidos. Il n'y a rien qui nous surprend Não há nada que vai nos surpreender. parce que nous avons reçu un prophète. Porque recebemos um profeta. Et il dit, le lion rugit-il Diz o leão brama dans la forêt lá na mata, sans que les animaux soient dans l'épouvante. sem que os animais tenham medo. Vous savez que l'éléphant est plus gros que le lion. Você sabe, o elefante é mais grande do que o leão. Il peut prendre le lion comme Pode ça, pegar o leão assim il le jette par terre. e ele lançar ali na terra. Mais quand le lion rugit, Mas quando o leão brama, l'éléphant doit se taire. o elefante cala-se. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Est-ce que vous êtes avec moi? Você está comigo? Regardez le buffalo. Olha o búfalo. Le buffle, O búfalo, il est plus fort. ele é mais forte. Mais quand le lion vient pour l'attaquer, Quando o leão vem para lhe atacar, il ne se défend pas. ele não se defende. Il donne même son corps que le lion le mange. Ele até se entrega o seu corpo para que seja comido pelo Parce leão. que le lion est le roi de tous les animaux. Porque o leão é o rei de todos os animais. Et le prophète dans un âge, E o profeta numa era, il est le roi ele é o rei de tous les esprits. de todos os espíritos, irmão. Il n'y a pas un esprit qui peut être supérieur à l'esprit du prophète. Não tem nenhum espírito que seja superior ao espírito do profeta. L'homme le plus spirituel. O homem mais espiritual. Quand lui il parle, Quando ele fala, tout le monde doit se taire. todo mundo deve calar-se.
N'entends pas vos amens. Não estão ouvindo vossos amém. Que les catholiques se taisent. E os católicos calam-se. Les musulmans se taisent. Os muçulmanos calam. Les kimbanguis se taisent. Os quimbanguistas calam. Les simantocos se taisent. Simantocos calam. Les pentecôtistes se Os taisent. pentecostais calam. Qui que tu sois, Quem que você for, taisez-vous. calemos. C'est le lion qui est en train de brandir. É o leão quem está bramando. Et il rugit. Ele brama. Mais toi, qui es-tu pour contester contre le lion? Quem é você para contestar contra o leão? Oh, le lion ici a fait l'erreur. Oh, aqui o leão fez o erro. Oh, le lion n'a pas bien grondé ici. Oh, o leão aqui não bramou bem. Il est le lion. Ele é o leão. Alléluia. Amen. Tout le monde doit se faire quoi? Todo mundo deve fazer o que é. Taisez-vous. Calai-vos. Oh, moi, je suis spirituel. Eu sou espiritual. Tu étais où? Você estava onde? Quand Dieu a choisi un prophète, Quando Deus escolheu profeta. toi, tu étais où? Você estava onde? Si tu étais valable, Se você foi válido, Dieu devait te choisir. Ele deveria te escolher. Mais si Dieu ne t'a pas choisi, Deus não te escolheu. c'est que tu n'es pas valable. Que você não é válido. Taisez-vous. Calai-vos. Obéissez. Obedeça. Faites ce que le prophète a dit. Faça o que o profeta disse. Amém. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Vous voyez, il y a des gens qui se lèvent après que les prophètes aient parlé. Você vê a pessoa que se levanta depois do profeta tinha falado. Tu étais où? Você estava onde? Qu'est-ce que tu vas nous dire? Você vai nos falar o quê? Tu n'as pas un message Você não tem uma mensagem à nous donner. a nos dar. Tu n'as pas un message Você não tem uma qui mensagem va faire de nous des chrétiens. que vai fazer de nós cristãos. Si tu veux que nous devenions des chrétiens, Você quer que tornamos cristãos? répétez Repetir ce que notre prophète a déjà dit. o que o nosso profeta já disse. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Alléluia. Amém. Je n'entends pas votre amen là. Não estou ouvindo vossos amém aí. La manière d'un vrai prophète, on avait lu ça. Na pregação, a maneira do verdadeiro profeta. Já lemos isso? On avait lu ça la semaine, Lemos isso a semana. mais je vais quand même lire ça pour les gens qui n'étaient pas. Vou ler isso para os que não estavam na semana. Si un 279. 279. Si un lion rugit, C'est leão bramar. qui ne serait effrayé Quem não vai ter medo quand Dieu parle? quando Deus fala? Qui peut s'empêcher de prophétiser? Quem pode se impedir de profetizar? Quand Dieu parle, Quando Deus fala, le prophète crie. o profeta grita. Comprenez-vous ce que je veux dire? Está entendendo o que eu quero dizer? C'est que le prophète, quand Dieu parle, Quando Deus fala, c'est le prophète qui crie. é o profeta quem grita. La bouche, c'est la bouche d'un homme, A boca é a boca do homem, mais la voix qui sort, mas a voz que sai ce n'est pas l'homme qui parle, não é o homem que fala, c'est Dieu qui parle. é Deus que fala. C'est comme ça que nous croyons les prophètes. É assim que nós cremos no profeta. Vous croyez les prophètes comme ça aussi comme moi? Você também crê assim no profeta como eu? Le vrai prophète crie. O verdadeiro profeta grita. Mes amis, Meus amigos, il a parlé alors ele falou então que chaque créature de son royaume que cada criatura do seu reinado prenne garde à ce qu'il a dit. toma cuidado naquele que ele disse. Si un lion peut reconnaître s'il y a une chose qui ne va pas, Se leão reconhecer que há algo que não vai bem, il rugit. ele brama. Tout dans son royaume se tait. Tudo no seu reinado cala-se. Ils écoutent. Ele escuta.
Qu'est-ce que le lion a dit? O que o leão disse? Le lion a dit quoi? O leão disse, falou que Basi litindi. ou as irmãs longa saia, Que toutes les femmes de son royaume, que todas as irmãs ou mulheres do seu reinado, toutes les femmes de son royaume, todas as mulheres no seu reino, vous les verrez demain, você vai ver amanhã, litindi. olha a saia bem comprida. Pourquoi? Por quê? Le lion O leão a rugi. bramou. Irmã, irmã, Oh non, bon les kissi. ou não, é demais você também. Litindi tiwapi. Essa saia longa até onde? Suspect. É suspeito. Ce n'est pas de notre royaume. Ele não é do nosso reino. Irmão, Celle qui est de notre royaume, os que são do nosso reino, le lion a o rugi. leão bramou. Qu'est-ce qu'on doit faire? Deve fazer o quê? Irmão, irmão, Alléluia. irmão. S'il a dit que soyez naturel, Se o leão diz, sejai natural. même si tu aimes les choses là, Mesmo você ama aquelas coisas aí. mais c'est le lion qui a régi. É o leão que bramou. Moi, je vais faire quoi? Você deve fazer o quê? Non, mais moi, si j'aimais ça, ça me fait belle. Não, quando eu coloco isso, torno bonita. Mais le lion a Mas régi. o leão bramou. Qu'est-ce que je vais faire? Vou fazer o quê? Qu'est-ce que je dois faire? Devo fazer o quê? Obéir. Obedecer. Si lui dit ne ressemblez pas au monde, Se ele diz, não assemelha no mundo, c'est le lion qui a parlé. é o leão quem falou. Que tout le peuple de son royaume, Todo o povo do seu reino qu'est-ce qu'il doit faire? deve fazer o quê? Obéir. Obedecer. Les sœurs du message ne peuvent pas ressembler au monde. As irmãs da mensagem não podem semelhar ao mundo. Le message, c'est un pays à part. A mensagem é país à parte. Le message, c'est une autre nation. A mensagem é outra nação. Si Irmã. ce que tu fais vient du monde, Se aquilo que tu faz vem do mundo, alors tu n'es pas de ce então royaume-là. você não é deste reino, irmã. Soyez différents. Seja diferente. Obéissez à la voix de l'ange. Obedece na voz do anjo. Obéissez au cri. Obedece no grito. Si le lion dit, Se o leão disse, coupez bien les cheveux, cortar bem o cabelo. qu'est-ce que je dois faire? Devo fazer o quê? Vocês homens. Même si aujourd'hui, Mesmo se hoje, tous les jeunes, todos jovens, mais le lion a régi, mas o leão bramou. qu'est-ce que je dois faire? Devo fazer o quê? Je dois obéir. Deve obedecer. Je n'entends pas vos amens. Não estou a ouvir vossos amém. Aujourd'hui, il y a les jeunes gens qui mettent des histoires dans les mains, d'histoires. Ah, hoje, todo jovem com grumete, não sei, muitas coisas ali. Beaucoup de barbes. tout Muita ça. barba. Quand vous allez au monde, c'est la même chose. Quando você olha no mundo, é a mesma coisa. Mais le lion a régi. Mas o leão bramou. Qu'est-ce que nous devons faire? Devemos fazer o quê? Je n'entends pas vos amens. Não estou a ouvir vossos amém. C'est obéir. Não se assemelhar ao mundo. S'il y a une chose qui ne va pas Se tem algo que não vai bem dans son royaume, no seu reino, il ne va pas laisser ça entrer. não vai deixar isso entrar. Il va régir. Ele vai bramar. Parce qu'il a eu le mandat de Dieu Ele recebe mandato de Deus de veiller dans son royaume. de vigiar no seu reino. S'il voit les dangers, Se ele vê o perigo, il voit quelque chose de mal veut s'introduire. veja alguma coisa de mal quer se introduzir. Il doit gronder. Ele deve bramar, Il doit crier. deve gritar. Et son peuple E o seu povo doit dire Amen. deve dizer amém. Il ne conteste pas. Não contesta com Il ele. ne lutte pas. Não luta. Quand le
lion rugit, Quando o leão brama, tout dans son royaume todo no seu reino se tait. cala-se. Ils écoutent. Ele escuta. Laissez-moi parler quelque chose là. Deixa-me falar algo aí. On ne peut pas voir les écouter les dans un âge 3 ou 4. Não podemos ter escutado numa era 2, 3, 4. Dans un âge, Numa era, on ne peut pas écouter celui-ci. não pode ouvir. Esse aqui falou, On écoute celui-là. esse aqui falou. Non, non, non. Não, 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 não. Il n'y a qu'un seul écouter. Apenas só escutaio, irmã. Et l'écouter dans cet âge, E escutaio desta era c'est Malachie 4. é Malaquias 4. C'est lui-là que nous devons écouter. É aquele ali que devemos ouvir. Nous tous, et nous devons obéir. Todos nós devemos obedecer. Même si tu ne me dis pas Amen, Mesmo se não me dizer amém, moi je dis Amen. eu digo amém. Irmão, À la montagne, na montanha, l'ange a dit, o anjo disse: celui-ci est mon serviteur, Este aqui é meu servo, écoutez-le. ouça-lhe. Irmão, Ce n'était pas au pluriel. não foi a plural. Les écoutez-les. Ouça-lhe, não. Mais écoutez-les. Mas ouça-lhe. Que tu sois spirituel, Que seja espiritual, que tu sois femme, seja mulher, que tu sois homme, seja o homem, pauvre ou riche, pobre ou rico, que tu sois grand ou petit. seja grande ou pequeno, Si tu es le sujet de ce royaume, se você é o sujeito naquele reinado, écoutez-les. ouça-lhe. Écoutez-les. Ouça-lhe. Dites Amen à la parole. Diga amém na palavra. Irmã. Alléluia. Irmã. Alléluia. Irmã. Et dans ce royaume-là, E naquele reinado ali, il est l'écouter-les, c'est le lion. o escutaio é o leão. Écoutez les prophètes. Ouça o profeta. Même les petits coléoptères, je ne connais pas ce genre des animaux-là. Mesmo esse pequeno coletor, não sei esse tipo de animais. Aussi longtemps qu'ils appartiennent au royaume de ces lions, Enquanto que ele pertence ao reinado daquele leão, l'hyène garde silence malgré ses hurlements stridents. Liana, ele deve permanecer quieta, apesar dos seus barulhos, seus gritos. Cet éléphant-là, Aquele qui elefante pourrait soulever le lion que pode levantar o leão, et le faire tournoyer avec sa trompe, ele faz girar com a sua trompa. Frère Branham pousse un cri comme un éléphant. Irmã Abraham lança o grito como elefante. Tous ces cris-là, Todos aqueles gritos, mais quand le lion rugit, quando o leão brama, il fermera sa gueule vai fechar a sua boca. et se tiendra tranquille. Ele ficará quieto. Irmã. Oh non, moi je peux parler. Oh, não, eu posso falar. Je peux interpréter la Bible. Eu posso interpretar a Bíblia. Silêncio. La Bible, c'est un livre des prophètes. A Bíblia é o livro dos profetas. C'est lui qui connaît ce qui est écrit là-bas. Ele é que sabe o que está lá escrito. Dites Amen. Diga amém. Le buffle du Cap, O búfalo do cabo, capable de renacler, capaz de negar, levantar, capaz de projeter du feu de son nez. capaz de projetar o fogo no seu nariz. Mais, frère, tu as sauté, non? Mas Quand un lion saute sur lui, quando o leão salta sobre ele, il ne lui fait pas de mal. ele não lhe faz mal. Le rhinocéros avec ses 7 O dents, rinoceronte, avec os 7 toneladas, comme ça, ele é bem grande, 7 toneladas, des pointes blindées. de ponta blindada. Dieu a fait des animaux, mais les rhinocéros, les animaux, Mas esse animal rinoceronte, corne na yeka ka corne.
Le soir, tiens yo kaboya, betio. picar assim, vai te lançar fora. Mais, Mas, et son énorme buffle, e seu enorme barulho, qu'un lion rugisse, quando o leão brama, il s'arrête sur sa piste. ele para ali na sua pista Il se demande qu'est-ce qui se passe. e ele se pergunta: o que é que se passa? Son roi, O seu rei ou c'est vrai, falou. voyez-vous, Estão a ver? il veut entendre ce qui va être dit. Ele quer ouvir o que será dita. Est-ce que toi aussi tu veux entendre ce qui va être dit aujourd'hui? Você também quer ouvir o que será dita hoje? Irmão, Regardez, il prend le lion olha, ele toma o leão, et il met dans le prophète. ele coloca no profeta. Donc c'est que le prophète aussi, Quer dizer, o profeta também, c'est un roi dans un âge. ele é o rei numa era. Quand il rugit, Quando ele brama, ce n'est pas un prédicateur qui prêche, não é um pregador que prega, mais c'est Dieu qui parle directement du haut du ciel. diretamente do alto do céu. J'aime que les enfants de Dieu donnent un amen là-dedans. Quer que os filhos de Deus dão um amém ali. Amen. Amém. L'un homme a dit, mais qu'est-ce que les tonnerres ont dit? O homem me disse: mas o que os trovões disseram? Les tonnerres, c'est la voix de Dieu. Os trovões é a voz de Deus. Donc quand Dieu parle, Quando Deus fala, ce sont des tonnerres. são trovões. Mais comment Dieu veut parler? Mas como é que Deus vai falar? C'est à travers É através un prophète. profeta. Donc quand Branham parle là, Quando Branham fala ali, ce ne sont pas des blagues, não são brincadeiras, ce sont des tonnerres. são trovões. Ça vous libère, Isso te liberta. ça vous donne le Saint-Esprit, Vos dá o Espírito Santo. ça vous transforme, Isso vos transforma. ça vous donne la vie éternelle. Isso vos dá a vida eterna. Oh, je me sens religieux, hein? Sinto-me religioso. Irmão. Alléluia! Irmã. Alléluia! Irmã. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Estamos juntos até ali. Je voulais vous dire quelque chose. Gostaria de vous dizer algo. Ça m'est venu en esprit Isso vem no espírito. quand j'ai pas dit lion. Quando fala do leão. Mais regardez, tous les animaux ont peur. Veja, todos os animais têm medo. Ils se taisent. Ele cala-se. Mais regardez la lionne. Mas olha a leoa. Elle danse. Ela dança. Elle est dans la joie. Ele está alegre. Le cri qui fait peur O grito que dá medo chez les autres, hein? aos outros. Mais la lionne, A leoa, elle est dans la joie ele está alegre. parce que c'est son mari qui est en train de crier. Esse marido é que está Dites gritando. amen à la parole. Diga amém na palavra. Dites amen. Diga amém. Donc, ce message Esta qui mensagem fait mal aux pentecôtistes, foi mal ao pentecostal, aux autres religions, aos outros religiões. mais pour toi, ma sœur, Para ti, minha irmã, pour toi, mon frère, para ti, irmão, ça ne te fait pas mal. não te faz mal. Tu es dans la joie. Você está alegre. Tu dis, mon mari a Você parlé. diz, meu marido falou. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Irmã. Un prophète, c'est celui qui lit aussi des langues inconnues. Profeta é aquele que lê língua desconhecida. Les langues inconnues. Língua desconhecida. C'est que l'homme ne peut pas lire. O que o homem não consegue ler, Les intelligents ne peuvent pas comprendre. os inteligentes não entendem. Mais un prophète, Mas profeta, il a la capacité ele tem a capacidade de lire les inconnus. de ler as línguas desconhecidas. Vous vous souvenez-vous à la fête là-bas de Babylone? Você se lembra na festa de Babilônia? Quand Dieu a écrit avec son doigt, Quando Deus escreveu na ponta do seu dedo, mene mene, 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 teke teke, Tekel, ou farsi. o Farizim. Le roi tremblait. O rei tremeu, Il appelait tous les âges. chamou
todas os Les sábios, astrologues, os astrólogos, ils n'ont pas pu déchiffrer cette écriture. não conseguiram descobrir aquela L'écriture escritura. était là, A escritura estava lá. mais ils lisaient, Ele estava ali, ils ne comprenaient pas. ele não estava a entender. Et sa femme, E a sua mulher, elle n'était pas dans cette fête-là. ele não estava naquela festa. Une vraie femme ne va pas dans des fêtes païennes. Uma verdadeira mulher não vai nas festas pagãs. Un vrai frère ne s'arrange pas dans des fêtes païennes. Verdadeiro irmão não vai nas festas pagãs. Méfiez-vous de ces choses-là. Mefiai-vos daquelas coisas aí. Alléluia. Amém. Méfiez-vous de ces choses-là. Desconfia aquelas coisas aí. Ah non, oui, je t'aime, je t'ai connu là-bas à Malange, j'ai besoin de toi. Ne les recevez pas. Oh, não te amo, eu te conheci lá em Malange e quero de ti. Não lhe recebe. C'est plein de la farce. Está cheio de coisas à toa. On a un problème comme ça, les frères Alain, on a bourlé comme ça. O irmão Alain foi burlado assim. Gentillesse à toa. Uma ser amável à toa. Et on a mis les drogues dans des histoires. Colocaram droga nas coisas dele. Et les frères Abi, O irmão bebeu. on lui a arraché l'argent par une femme. Lhe receberam todo o dinheiro pela uma mulher. Et le frère était en coma. O irmão estava em coma. 3 jours sans se réveiller. 3 dias sem se despertar. Oui, oui. Vous ne confiez pas ces choses-là. Você não se confia àquela mulher aí. Tu viens d'où? Je ne te connais pas. Oh, você vem de onde? Eu não te conheço, vai embora. Quelqu'un peut venir avec la drogue Alguém pode vir com a droga sous le nom de la gentillesse. no nome de ser amável. Il peut te détruire. Ele pode te destruir. Surtout si elle a vu quelque chose de bien en toi. Sobretudo se ele viu uma coisa de bom em ti. Elle est prête à tout pour arracher ça. Ela está pronta tudo para te arrancar aquilo. N'allez pas dans ces histoires. Não vai naquelas histórias. Ne vous confiez pas n'importe Não quoi. vos confiai em qualquer coisa. Confiez-vous au prophète. Confiai-vos ao profeta. Dites Amen. Diga amém. Hey, non, mais toi, tu es gentil. Oh, você é muito amável, Je mas vois vraiment que tu pries, hein? você é pastor, né? Você ora. Je prie où? Eu oro aonde? Je t'invite chez moi Estou te convidando na minha casa pour venir faire quoi? para vir fazer o quê? La reine a dit fêtez, A rainha diz, pode festejar, buvez comme vous voulez. pode beber como você quiser. Je ne me mêle pas dans ce Eu não vou vir naquelas coisas aí. Ils ont dansé Dançaram avec les instruments de l'église. com os instrumentos da igreja. Ils ont fait une fête païenne. Fizeram uma festa pagã. Ça a énervé le Seigneur. Isso enervou o Senhor. Je vais écrire. Vou escrever. La fête a changé. Agora a festa mudou. Ça, c'est quelles écritures signifient quoi? Que escritura é essa? La reine dit, mais vous étiez dans la fête, vous ne saviez pas que vous étiez en train de faire les erreurs? A rainha diz, você na festa não sabia que estava lá cometer erros? Dans ton royaume, No teu reinado il y a un homme. há o homem. Il y a un homme qui a l'intelligence de Dieu. Há o homem que tem a inteligência de Deus. Qui marche avec des lumières. Que anda com eles. J'allais dire quelque chose ici, je ne sais pas si vous allez dire. Ia dizer algo, não sei se vão aceitar. Le prophète, quand il vient chez vous, c'est la lumière. O profeta, quando chega a ti, é a luz. Il enlève les ténèbres. Ele tira as trevas. C'est la bénédiction. É a bênção. Et quelque part, il dit que la lumière, c'est un homme. Em algum lugar está dito, a luz é o homem. La lumière, A luz, la vraie lumière, a grande luz. c'est la parole de Dieu qui s'accomplit dans votre âme. É a palavra de Deus que se cumpre na vossa era.
Dans ton royaume, No teu reinado, il y a un homme. há homem. Voilà le langage de la Bible. Veja a linguagem bíblica. Daniel 5. Daniel Il y 5. a un homme. Há homem. Pas des hommes. Não tem dois homens. Pas de tête. Não é duas cabeças. Un homme Homem qui a l'intelligence de Dieu. que tem a inteligência de Deus. Qui peut interpréter les Écritures. Ele pode interpretar as escrituras. Allez l'appeler, allez l'appeler. Vai lhe chamar, vai lhe chamar. C'était qui cet homme-là? Era quem aquele homem? C'était qui? Era quem? Daniel. Daniel. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes en Babylone? Será que hoje estamos em Babilônia? Nous sommes en Babylone du dernier jour. Estamos em Babilônia dos últimos dias? Vous voyez que nous sommes en Babylone? Você crê que estamos em Babilônia? Hein? Hein? Est-ce que vous voyez les fêtes païennes? Você está vendo festa pagã? Vous entrez dans les églises, vous voyez comment les gens dansent. Você entra nas igrejas, veja como é que a pessoa dança. Hein? À l'église, Na igreja, les gens. as pessoas. Desculpa-me. Je vais voir comment ils dansent. Eu vou vos mostrar como é que ele dança. Comme ça, Assim, comme ça. assim. Ça c'est quoi encore? Isso, mas é o que assim? Vraiment pour danser, Na verdade, para dançar, il faut faire comme ça. tem que amarrar pano aqui, na anca. Ça c'est quoi? Isso é o que? Isso assim. Ce n'est même pas en dehors de l'église. Isso até não é fora da igreja. C'est dans les églises. É nas igrejas. Mabina ya Yesu. Mabina. Dança de Jesus. Satana yibaki mabina na biso. Satanás roubou a nossa dança. Biso to yiba yango to zongisa yango. Agora nós vamos receber, vamos recuperar Bina. essa dança. Alléluia. Irmã, Ça c'est Babylone moderne. isso é Babilônia moderno. Mais là dans Babylone, Mas lá em Babilônia, il y a aussi un homme há também homem qui est capable que é capaz de déchiffrer des langues inconnues. de descobrir as línguas desconhecidas. Dites Amen. Diga amém. Frère Branham dit il croyait qu'ils étaient en sécurité. Irmã Abraão diz que ele acreditava que ele estava em segurança, Mais il ne savait pas mas que não sabia que une nation sans Dieu uma nação sem Deus ne fera rien. nada fará. Une famille sans Dieu Uma família sem Deus ne fera rien. nada farão. Une église sans Dieu Uma igreja sem Deus ne fera rien. nada farão. Il faut que Dieu soit dans votre église. É preciso que Deus seja na vossa igreja. Dites Amen. Diga amém. Et c'est lui qui est la force. É ele que tem a força. Ils ont dansé. E eles dançaram. Ils ne savaient pas que la Russie Ele não sabia que a Rússia avait déjà l'arme. já tinha arma. Ils ne savaient pas Não sabia que la Russie avait déjà Satan 2. que a Rússia já tinha Satanás 2. Mais soudainement, Mas de repente, cherchons un prophète. procuramos profeta. Et un prophète arrive. Profeta chegou lá. Il dit, Dieu vous a déjà compté. Diz, Deus já vos contou. Il vous a pesé. Já vos pesou na balança. Et il vous a trouvé rien. Ele vos encontrou nada. Rien. Nada. Et aujourd'hui, dans ces temps de la fin, E hoje, nesse tempo do fim, rappelez-vous qu'il y a aussi un prophète. lembramos que há também profeta. C'est Malachie 4. É Malaquias 4. William Branham. William Branham. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Eis vos enviarei Elias o profeta. Il viendra faire Ele quoi? virá fazer o quê? Il viendra ramener Ele virá trazer de volta le cœur des enfants o coração dos filhos à la foi des pères apostoliques. na fé dos pais apostólica. Et quand Branham vient,
E quando Branham chega, ici c'est entre nous, je peux citer son nom sans aqui problème. entre nós eu vou falar o nome dele, não tem problema. Dites Amen. Diga amém. Quand il vient, Quando ele vem, il aura la capacité ele terá a capacidade de lire des langues inconnues. de ler as línguas desconhecidas. C'est que les sages, O que os sábios, les théologiens os teólogos ne peuvent pas interpréter. não podem interpretar, Mais il y a un prophète mas há profeta. qui peut entrer dans le silence, Pode entrar no silêncio, qui peut entrer dans les symboles, pode entrar no símbolo, qui peut entrer dans le type, pode entrar nos tipos, qui peut entrer dans le 7e sceau. pode entrar no sétimo selo. Et il nous ramène l'interprétation. E ele nos traga a interpretação. Il peut entrer même dans la colonne de feu. Ele pode entrar na coluna de fogo. Il entre dans la nuée. Ele entra na nuvem. Et quand il E revient, quando ele sai dali, il vient avec l'ouverture de la parole. ele vem com a abertura da palavra. Je vais vous achoper un peu. Vou vos escandalizar pouco. Ça c'est pour les aigles. Isso é para as águias. Il peut entrer même dans le silence d'Elohim. Ele pode entrar no silêncio de Elohim. Il peut aller loin au commencement. Pode ir longe ali no começo. Il prend, Ele toma, il voit ele vê, et il vient sur terre. ele vem sobre a terra. Il vous dit les choses qu'Elohim a pensées. Ele vos diz as coisas que Elohim pensou. Dieu a pensé, Ele pensou, le prophète a o parlé profeta falou, et moi je crois. e eu creio. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Alléluia. Amém. L'écriture sur la muraille. A escritura na parede. Les Jézabel sont dans la route. A Jezabel está na rua. La mondanité est partout. A mundanidade em todo sítio. Est-ce que Dieu ne peut pas parler? Será que Deus não pode falar? Dieu va se taire? Deus vai se calar? Non, mes frères. Não, irmão. Dieu doit aviser son peuple. Deus tem que avisar ao seu povo. Il n'y a plus le temps. Já não há mais demora. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Frère Branham dit, Irmã Branham disse, un de ces 4 matins, uma dessas 4 da manhã, un homme va prendre le vodka. homem vai tomar vodka. Il va boire ça. Vai beber assim, aquele whisky. Vodka. Il dit, en tout cas, c'est trop. Diz, é demais. Les Américains exagèrent. Os americanos é demais. E vai apoiar o botão. Ces choses-là, on les fait sous l'effet du chanvre. Aquelas coisas se faz sobre efeito do álcool. Si c'est comme ça, normal, tu ne sauras pas. Assim normal você não vai conseguir. Les Américains exagèrent, hein? Os americanos exageram, pá. Ils pensent que quoi? Ele pensa que são quem? Ce monde les appartient seulement. Esse mundo só pertence a ele. Alors je vais terminer. Eu vou acabar com esse mundo. Quoi? Bouh! 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 Magique. Terminou. Magique. Acabou. Mais avant que cette chose arrive, Mas antes que aquela coisa aconteça, il y a un homme dans votre royaume. há homem no vosso reinado, Le prophète o profeta, Malachie 4. Malaquias 4. Il sera là pour aviser. Ele estará lá para avisar. Attention, attention. Cuidado, cuidado. Attention. Cuidado. L'heure est terminée. A hora terminou. Bientôt c'est le départ. Brevemente a partida. Frère Branham dit, Irmã Branham disse, ce prophète de Malachie 4 esse profeta de Malaquias 4 viendra restaurer la foi. virá restaurar a fé. Quelle foi? Que fé? La foi des pères. A fé dos pais. Les pères apostoliques. Dos pais apostólicos. Est-ce que nous sommes là ensemble? Estamos ali juntos. Alléluia. Irmã. Il ne viendra pas pour lui-même, Ele não virá para ele mais próprio. il vient pour que les enfants Ele vem para que os filhos soient restaurés. seja restaurada.
C'est là où mon inspiration est là. É ali onde há a minha inspiração. Crois-tu au prophète? Crês tu no profeta? Si vous croyez au prophète, Se você crê no profeta, vous ne recevez seulement pas les prophètes, você não receba só o profeta, mais vous recevez aussi les conséquences de pourquoi le prophète a été envoyé. e você receba também as consequências do porquê o profeta foi enviado. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Beaucoup de messages, beaucoup de prédicateurs Muitos pregadores na mensagem se sont arrêtés à prêcher Frère Branham. pararam a pregar o irmão Branham. Ce n'est pas mauvais. Não é por mal. C'est lui que Dieu a envoyé. É ele que Deus enviou. Mais ce n'est pas lui seulement Mas não é somente ele que nous devons connaître. que devemos conhecer. Mais nous devons aussi aller aux conséquences Devemos ir também nas consequências. de pourquoi Dieu a envoyé Malachie 4. O porquê Deus enviou William Branham. Por quê? Mais c'est comme si on reçoit seulement l'enveloppe, Somente recebemos o envelope, mais mas on n'ouvre pas l'enveloppe não está se abrir o envelope pour voir ce qui est là-dedans. para ver o que está lá dentro, conteúdo. Amen. Amém. Oh, les gens retournent, hein? As pessoas estão a regressar. Est-ce que je peux avancer un peu? Est-ce que je peux avancer? Posso avançar? Nous sommes ensemble jusque-là. Estamos juntos até ali. Je retourne d'abord en arrière. Vou dar mais uma retaguarda. La promesse de Malachie 4 A promessa de Malaquias 4 est différente de Malachie 3. é diferente de Malaquias 3. Les prophètes, les pentecôtistes nous font comme ça. Os pentecostais, olha, nos fazem assim. Ils disent que les derniers prophètes, Ele nos diz que o último profeta c'est Jean-Baptiste. é João Batista. Il s'appuie à cette écriture. Tu peux envoyer ça. Ele Luc, apoia sobre essa escritura. Luc 16, verset 16. Lucas 16, 16. Que les prophètes ont prophétisé, ou la loi et les prophètes ont prophétisé A lei, os profetas profetizaram jusqu'à até João. Jean. Luc 16, verset 16. Lucas 16. On est là ensemble? La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. A lei e os profetas subsistiram até João. Depuis lors, Desde então, le royaume de Dieu est annoncé. o reino de Deus é anunciado. Et chacun use de violence pour y entrer. E cada usa de violência para lá entrar. Donc pour eux, cette écriture suffit Para ele, essa escritura basta pour ne plus croire aux prophètes. para não crer mais nos profetas. Mais ils ne lisent pas bien. Ele não está a ler bem. Parce qu'on ne peut pas faire une doctrine avec seulement une écriture. Não se pode fazer uma doutrina com uma só escritura. D'abord, qu'est-ce qu'est le royaume de Dieu? Em primeiro lugar, o que é o reino de Deus? Le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. O reino de Deus é Jesus Cristo. C'est lui le royaume. É ele o reinado. Quand il est venu, Quando ele veio, il est venu installer son royaume sur terre. ele veio instalar o seu reinado sobre a terra. Ce royaume était spirituel, Aquele reinado era espiritual, ou ce royaume que les prophètes la représentaient. ou aquele reinado que os profetas representavam. Mais quand Jésus est venu, Quando Jesus veio, il est le royaume. ele próprio tornou o reino. C'est pourquoi Jean-Baptiste l'a présenté. Por isso é que João Batista l'apresentou. Et lui-même, Jésus, E ele próprio Jesus, quand on lui a posé la question, quando lhe deram a pergunta, Matthieu 17, Mateus 17, après la vision de transfiguration, depois daquela visão de transfiguração, les apôtres lui ont demandé, os apóstolos lhe perguntou: pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie devait venir premièrement? por que as escribas dizem que Elias tinha que vir Matthieu 17, primeiramente? frère. Matthieu 17. Mateus capítulo 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago.
Il les conduisit à l'écart sur une autre montagne. lhes conduzia, lhes levou numa alta montanha. Il fut transfiguré devant eux. Ele foi transfigurado diante deles. Son visage resplendit comme le soleil. E o seu rosto resplandeceu como o sol. Et ses vêtements devinrent blancs comme lumière. E o seu vestido tornou branco como a neve. Et voici Moïse et Élie leur apparirent, Eis Elias e Moisés apareceu-lhe, s'entretenant avec lui. falando com ele. Le frère Branham dit que ça c'était l'ordre de la seconde venue. Irmã Abraham diz que isso é ordem da sua segunda vinda. Pierre prenant la parole dit à Jésus, Pedro tomou a palavra, disse a Jesus: Seigneur, Senhor, il est bon que nous soyons ici. é conveniente que sejamos Si aqui. tu le veux, Se tu quiser, je dresserai ici 3 tentes. vou fazer aqui 3 tendas. Une pour toi, Uma para ti, une pour Moïse uma para Moisés et une pour Élie. e uma para Elias. Comme il parlait encore, Assim que ele falava ainda, une nuée lumineuse les couvrit. uma nuvem luminosa lhe cobriu. Et voici une voix qui fit entendre de la nuée de ces paroles. E uma voz foi ouvida na nuvem estas palavras: Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Este aqui é meu filho bem amado, em quem coloquei toda a minha afeição. Amen. Écoutez-les. Ouça-lhe. Et quand ils sont descendus, Jésus leur a dit, ne le dites pas. Ça. Quando desceram da montanha, Jesus Les lhe disse: disciples lui firent cette question. não fale a ninguém. Os discípulos deram essa pergunta: Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? por que as escribas dizem que Elias tinha que vir primeiramente? Il répondit, Ele respondeu: écoutez, ouçam, il est vrai qu'Élie doit venir. é verdade que Elias tinha que vir. Ça, c'est le futur. Isso é o futuro. Et rétablir toutes choses. E restabelecer todas as coisas. Mas Ça, c'est un autre Élie. isso é outro Elias. Élie est déjà venu Elias já veio, et vous ne l'avez pas reçu. mas eles não lhe compreenderam. Il y a 2 Élie là-bas. Tem 2 Elias ali. Il y a Jean-Baptiste, A João Batista, l'Élie qui annonce la première venue. o Elias que anuncia a primeira vinda. Dites Amen. Diga amém. Et c'est pourquoi on dit qu'il est le dernier prophète. Por isso que está dito, ele é o último profeta Il annonce la grâce. que está a anunciar a graça. Mais cet Élie qui doit venir Mas este Elias que tem que vir et rétablir toutes choses, e estabelecer todas as coisas c'est dans les derniers jours. é nos últimos dias. Si nous sommes ensemble, dites Amen. Se estamos juntos, diga amém. Élie doit venir 5 fois. Elias tinha que vir 5 vezes. La première fois, c'est Élie le Tishbite. A primeira vez ele é o Tishbite. La deuxième fois, A segunda vez c'est Élisée. é Eliseu. La troisième A fois, terceira vez c'est Jean-Baptiste. é João Batista. La quatrième A fois, quarta vez c'est Malachie 4. é William Branham. Et la cinquième E a fois, quinta vez c'est Élie et Moïse en Israël. é Elias e Moisés lá em Israel. Mais Élie qui rétablit toutes choses, Mas o Elias que restabelece todas as coisas c'est Élie de Malachie 4. é Elias de Malaquias 4. Je n'entends pas si vous êtes avec moi. Não estou ouvindo se você está comigo. C'est pourquoi. Por isso, Ça, c'est l'école, hein? isso é a escola. Est-ce que c'est clair jusque-là? Está claro até ali? Est-ce que c'est clair? Está claro? Et Jean-Baptiste dans la Malachie, c'est Malachie 3:1. João Batista em Malaquias, ele se encontra em Malaquias 3:1. Voici, j'enverrai mon messager. Eis enviarei meu mensageiro. Il préparera le chemin devant moi. Ele vai preparar o caminho diante de mim. Et soudain entrera dans son temple De repente entrará no seu templo le Seigneur Dieu que vous cherchez, o Senhor Deus que você procura, le messager de l'Alliance. o mensageiro do concerto. Ça, c'est Malachie 3. Este é Malaquias 3. Amen. Amém. Est-ce que vous êtes avec moi? Vocês estão comigo? Mais Malachie 4, Agora, Malaquias 4, si on peut nous envoyer cela. você pode enviar aquele. Malachie 4, on dit, voici les jours. Malaquias 4 diz, está dito, eis o dia, Le jour vient, o dia que há de vir, ardent comme une fournaise. ardente como uma fornalha. Tous les hautains, Todos soberbos, tous les méchants todos maus, seront comme du chaume. será como cinza.
Les jours qui viennent les embrassera. O dia que há de vir os abraçará. Dit l'Éternel des armées. Diz o Senhor dos exércitos. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Não vai lhe deixar nem raiz, nem ramo. Donc tous les hautains, Quer dizer, todos soberbos, tous les hautains là, todos aqueles orgulhosos, les orgueillés, os orgulhosos vont devenir la cendre vão tornar a cinza au jour que l'Éternel prépare. no dia em que o Senhor prepara. Donc vous avez compris qu'après Jean-Baptiste, Vai entender que depois de João Batista, la cendre n'était pas venue. a cinza não veio, Mais dans ces derniers jours, mas nesses últimos dias, après la venue de cet Élie, depois da vinda deste Elias, il y a la cendre qui va venir. a cinza virá. C'est le jugement. É o julgamento, C'est la tribulation. é a tribulação. Dites à ta sœur, ne sois pas orgueilleuse. Diga na sua irmã, não seja orgulhosa. Oya comme une poussière. Vai tornar cinza à toa. Sois humble, frère. Seja humilde, irmão. Dites à son frère, sois humble. Diga no irmão, seja humilde. Il y a un mauvais jour pour les orgueilleux. Há mau dia para os orgulhosos. Ah, moi. E moi, eu. C'est quoi, tu es? Irmã, você quem? C'est la cendre. É cinza. C'est la cendre. Isso é cinza. Moi. Eu. Je m'habille bien. Eu me visto bem. Habille bien, quoi, c'est quoi? Isso é vestir bem aqui. C'est la cendre. É cinza. Tu es poussière. Você é pó. Tu es seulement la poussière. Apenas és o pó. Ngaso na tambola batu bazo lula nga. Eu se a pessoa está me cobiçar. Pó. Cinza. Cinza. Omi yina nano lelo oza poussière. Se odeia ainda hoje que você é cinza. Andar assim. Bem vaidosa. Oche okulu na yo akitoko na okwa. Com os óculos lentes na vista. La poussière. É cinza. Oh, bozolo ba mente. Não estão a dizer amém? Hein? Não é? La poussière. É cinza. Mais avant comme nano poussière, Mas antes de você tornar cinza, o comme nano bankusu. vai tornar ainda bicho. Bankusu. Aqueles bichos aí, Na cima, depois o comme poussière. vai tornar poeira. Et les justes, E o justo, les gens qui se sont confiés au prophète, as pessoas que se confiaram no profeta, ils viendront eles virão marcher sur les cendres pisar sobre a cinza de méchants. dos malvados. Irmã. Irmã. Na okende penda place kanda kuneva na lobi mutango nda kuneza laki awati. Eu vou vir onde estava a tua casa. Aquele homem, a casa dele não estava aqui. Azalaki lolendo mingi Ele era orgulhoso. Oh bakundaki epe na kacha nda kunaye. Lhe enterraram mesmo na casa dele. Naleka Deixa lá. me pisar ainda aqui. Vou pisar. Il n'y a rien que tu peux faire. Não há nada que tu pode fazer. Tout ce que nous avons ici, Tudo que nós temos aqui c'est la poussière. é a poeira, cinza. Irmã. Andar. Zéro. Nada. Les habits ici, Esses vestuários aqui, ce sont des logos à rien. isso não é nada. La chair, A carne c'est la poussière. é a poeira. Au jour que je prépare, No dia em que eu preparo, ne soyez pas orgueilleux par vous-même. seja orgulhoso. Tu vas manquer la résurrection. Vai faltar a ressurreição. Au
Au jour que je prépare, Nos dias em que eu preparo, les autels seront de la cendre. aquele soberbo será cinza, Poussière. poeira. Les jours qui viennent les embrasera. O dia que há de vir os abraserá. Dit l'Éternel des armées. Diz o Senhor dos exércitos. Il ne leur laissera ni racine, Não lhe deixará nem raiz, ni rameau. nem ramos, Põe sur mutute. para não colocar mais a cabeça. Poussière. Poeira. Mais pour vous, para vocês, pour vous qui craignez mon nom, para você que temer meu nome, s'élèvera le soleil de la se justice. levantará o sol da justiça. Irmã. Et la guérison sera sous ses ailes. E a cura será debaixo das suas asas. Et vous savez, le soleil de la justice, c'est qui? Sabe o sol da justiça é quem? C'est Jésus-Christ. É Jesus Cristo. C'est celui-là, le soleil de la guérison. É ele o sol da cura. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Vocês sairão e vão saltar como aquelas ovelhas em cima do etábulo. Moi, j'ai un chien à la maison. Tem cão lá em casa. Si vous l'avez trop lié la journée, Se você lhe amaram muito de dia, mais quand vous l'ouvrez, quando você lhe abre, il faut voir comment le chien va courir. tem que ver como é que o cão vai correr. Et Dieu dit, Deus diz, quand le soleil de la justice va venir, quando o sol da justiça virá, vous aussi, vocês também vous allez sauter. vão saltar. Vous allez vous sentir bien. Vão se sentir bem. C'est le millénium. É o milênio. Dites amen à la parole. Amém. Comme les veaux d'une étable. Como aqueles ovos. Alléluia. Vous êtes Aqueles avec moi? bezerros. Amém. Mais, Mas souvenez-vous lembrai-vos de la loi que j'ai prescrite en Horeb, da lei que prescreveu em Horebe, auquel j'ai dit à tout Israël, ao qual eu disse a todo Israel, des préceptes et des ordonnances. preceptos e mandamentos. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Eis que eu vos envio Elias o profeta. Il n'a pas dit, je vous ai déjà envoyé. Ele não falou, já vos enviei. Je vous enverrai Eu vos enviarei Élie le prophète Elias o profeta avant que le jour de l'Éternel arrive. antes que venha o dia do Senhor. Ce jour grand et redoutable. O dia grande e terrível. Qu'est-ce qu'il fera? Ele fará o quê? Il ramènera Ele vai trazer de volta le cœur o coração des pères dos pais à leurs enfants a seus filhos et le cœur des enfants e o coração dos filhos à leurs pères. a seus pais. De peur que je vienne frapper le pays d'interdit. A menos que venha e fere a terra com a maldição. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Não sei se estamos juntos. L'évangélisation au temps de la fin A evangelização do tempo do fim est tirée de Malachie 4. está tirado de Malaquias 4. Dites Amen. Diga amém. Et Malachie 4, E Malaquias 4 c'est une restauration. é uma restauração. Quelle restauration? Que restauração? De la foi. Da fé. Ce n'est pas dire seulement que je reçois Branham Não só dizer eu recebo Branham et ça s'arrête là. e para por aí. Non. Não. Vous recevez les prophètes, Você recebe o profeta, mais vous,
Mas vocês, à votre tour, na vossa vez, vous êtes restaurés está restaurada à la foi des pères, na fé dos pais, les apôtres. os apóstolos. Je n'entends pas vos amens. Não estou ouvindo vossos amém? Est-ce que vous croyez au prophète? Você crê no profeta? Vous croyez au prophète? Crê no profeta? Le message du temps de la fin, A mensagem do tempo do fim c'est la restauration. é a restauração. Jésus dit, Jesus disse, Élie va venir Elias virá et rétablir toutes choses. e estabelecerá todas as coisas. Et Malachie dit, Malaquias disse, avant que les jours de l'Éternel arrivent, antes que venha o dia do Senhor, eu, pronom personnel, pronome pessoal, vous envoie. vos enviarei. Les gens là, c'est Elohim lui-même. Aquele eu é Elohim ele mesmo. Vous, c'est vous et moi. Você é você e eu. Je vous envoie Vos enviarei Élie le prophète. Elias o profeta, Avant que les jours de l'Éternel arrivent. antes que venha o dia do Senhor. Est-ce que nous sommes avec moi? Você está comigo? Est-ce que nous sommes ensemble? Estamos juntos? Nous sommes ensemble. Estamos juntos? Et Jude a dit, Jude disse, je désire vivement vous dire gostaria vivamente de falar de combattre para combater pour la foi pela fé commune que nous avons reçue. comuna que recebemos, Une foi transmise une seule fois. transmitida uma só vez. Je ne sais pas vos amens. Não sei se você dizer amém. Alléluia. Amém. Je n'entends pas. Est-ce que vous êtes avec moi là? Não sei se vocês estão comigo ali. Nous sommes ensemble jusque là. Estamos juntos até ali. Jude, Jude il exhorte ses frères a exortar seus irmãos de combattre pour la foi. de combater para a fé. Et c'est cette foi qui a été transmise E esta fé que foi transmitida chez les apôtres. nos apóstolos. Ce n'était pas leur foi. Não era a fé deles. C'était la foi de Jésus, Era a fé de Jesus mais transmise aux apôtres. transmitida aos apóstolos. Donc les apôtres croyaient exactement comme Jésus. Os apóstolos acreditavam exatamente como Jesus. Je n'entends pas vos amens. Estou ouvindo vossos amém. Est-ce que nous sommes ensemble? Estamos juntos. Mais au cours des âges, Ao longo das eras, cette foi-là a été oubliée. aquela fé foi esquecida. Mais Dieu a promis. Deus prometeu. Donnez-moi Joël 2, 28. Dá-me Joel 2:28. Vous verrez voir que la parole s'ajuste. Você verá que a palavra se ajusta. Avant la destruction du monde, Antes da destruição do mundo, voilà ce que Dieu doit faire. veja o que Deus vai fazer. Je vous restaurerai Eu vos restaurarei vos années, vossos anos, que les gazans, que os locustas, les sauterelles, os gafanhotos, les asiles, o pulgão, encore, lagarto, les gélèques, o lagarto, tous ces années qu'ils ont dévorées, todos aqueles anos que devoraram, je restaurerai. eu restaurarei. Et frère Branham dit, E irmã Branham disse, Malachie 4 Malaquias 4, ne peut pas s'accomplir não pode se cumprir s'il n'y a pas Joël 2. se não há Joel 2. Ce qui amène Malachie 4 sur la terre, O que leva Malaquias 4 na terra c'est pour accomplir. é para cumprir. Retourne un peu. Volta um pouco. Retourne. Yeah. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait, la sauterelle, Eu vou restituir os anos que devoraram gafanhoto, le gélec, lacusta, les asiles, o pulgão les gazans, e o lagarto. ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. O meu grande exército que eu enviei contra você. Vous mangerez et vous vous rassasierez Vocês comerão e serão saciados. et vous célébrerez le nom de l'Éternel, E celebrarás o nome do Eterno, votre Dieu, vosso Deus, qui aura fait pour vous des prodiges. que fez para com vocês maravilha. Et mon peuple ne sera jamais, E o meu povo nunca será em confusão. les gazans, Lacusta, les gélèques, o lagarto, ce sont des credos, são credos, les dogmes dogmas que les gens ont ajoutés à la parole. que as pessoas acrescentaram na palavra.
C'est ce qui avait tué l'église. Isso é que matou a igreja. Mais quand Malachie 4 vient Quando Malaquias 4 vem pour restaurer para restaurar la foi originale a fé original des apôtres, dos apóstolos, la foi sans mélange, a fé sem mistura, la foi de Jésus-Christ. a fé de Jesus Cristo. C'est ce qui est censé faire Malachie 4. Isso é obrigado a fazer Malaquias 4. Serrez la ceinture. Aperta o cinto. Il me reste 10 minutes. Falta-me 10 minutos. Mais je vais terminer par disant ceci. Vou terminar para dizer isso. Les gazam, Locusta, les sauterelles, o pulgão, tous ces esprits-là todo aquele espírito ne sont pas morts. não morreram. Ça vit. Vive. Ça continue à lutter encore contre les messages. Continua a lutar ainda contra a mensagem. Les gens sont dans les messages, As pessoas estão na mensagem, mais la foi n'est pas retournée. mas a fé ainda não voltou. D'où est venue toutes ces doctrines? De onde vêm todas essas doutrinas? Moi, je crois que Jésus est venu. Eu creio que Jesus já veio. Celui-là, c'est des païens. Aquele ali é pagão. Un jeune est là. Un jeune garçon est là. Um Je sais jovem passer. que está ali. Il peut être là. Il m'a demandé, je vais fréquenter une sœur dans une église. Ele me pediu para ir frequentar uma irmã na igreja. J'ai dit, bon, donnez-moi le numéro du pasteur. Eu disse, dá-me o número do pastor. J'appelle. Liguei. La première question, A primeira pergunta. le pasteur me demande, O pastor me perguntou, Pasteur Claudio, Pasteur Claude, o que que tu confesses? qu'est-ce que vous croyez? Il dit, ah, mais je crois le message. Eu falei, eu creio a mensagem. Vous voyez que ces esprits-là Está vendo que aqueles espíritos nous attaquent encore aujourd'hui. nos atacam ainda hoje? Je suis contre les séparations dans ces messages. Eu sou contra as separações nessa mensagem. Il n'y a qu'une seule foi, Há uma só fé, un seul prophète, só profeta, un seul Dieu, só Deus, un seul. só. Il n'y en a pas deux. Não há dois. Si vous avez une autre que ce que Branham a dit, Se tens outro além daquele que Branham disse, vous êtes dénominationnel. você é denominacional. Le message ne peut pas devenir la dénomination A mensagem não pode tornar a denominação aussi longtemps qu'on garde la foi originale. enquanto que guardamos a fé original. Nous avons commencé Começamos, quand les tonnerres ne sont pas os révélés. trovões não são revelados. Les tonnerres ne sont pas révélés. Os trovões não são revelados. Après, Depois- les tonnerres révélés, Os trovões revelados. on s'est divisé. Se separamos. Après les tonnerres révélés, Depois dos trovões revelados, Jésus est venu, Jesus já veio, on s'est divisé. se separamos. Après Jésus est venu, Depois de Jesus veio, le millénium est sur la o terre, milênio na terra. l'enlèvement déjà, O arrebatamento já teve lugar. on est divisé. Você separamos. Après l'enlèvement, il y Depois do a arrebatamento teve lugar. oh, les bandes. Ou as fitas. Les bandes. As fitas. Seulement les bandes, pas les pasteurs. Somente fita, pastor, não. On est divisé. Se separamos. Après qu'on a les bandes, Depois temos fita. nous ne voulons même pas un homme se tenir devant. Ou não queremos o homem ficar à frente. Si un homme se tient devant, Se o homem ficar à frente, nous sortons. vamos sair. Ah. Vous sortez encore dans les bandes. Vai ser, manas. Même dans les bandes, il y a les divisions. Il y en a d'autres qui veulent seulement écouter les prophètes, qu'il n'y ait personne devant. Pardon. Nous, on est là, frère. Nous, tous vamos sentar. Nous, pasteur. Vous allez donner la dîme à qui? Qui va prier pour vous? Quem vai orar para você? Qui chassera les démons qui vous dérangent? Quem são demônios que vos incomodam? Qui va vous amener aux eaux de baptême? Quem vai vos levar nas águas do Qui batismo? va vous donner la Sainte Seine? Quem vai vos dar a Santa Qui Ceia? va consacrer vos mariages? Quem vai consagrar vos casamentos? S'il vous plaît, Por favor, s'il vous plaît, por favor. toutes ces tendances, Toda aquela c'est tendência parce que les gens ne veulent pas rester avec la foi de Malachie 4. é porque a pessoa não quer ficar com a fé de Malaquias 4. Croyez-vous au prophète?
Croyez creia no profeta? Crês tu no profeta? Comment un même prophète, Como só profeta, de son vivant, il a condamné les assemblées, do seu vivo condenou as assembleias. les trinitaires, Trinitário, les unitaires, unitário, les pentecôtistes. os pentecostais. Il dit, vous êtes tous des frères. Tudo aqueles coisas. Quand ce prophète part, Quando o profeta vai, les mêmes esprits os mesmos espíritos viennent nous envahir. vêm nos invadir. Même là, dans les tonnerres non révélés, Mesmo nos trovões não revelados, il y a la polygamie, tem outra parte é poligamia, la grâce infinie. a graça infinita. Quoi encore? O que mais? Le pardon, si c'est comment? 3 ou 4 branches. 3 ou 4 ramos. Oh non, nous croyons les tonnerres. Ah, ça va. Ou não, nós cremos nos trovões. On arrive chez les tonnerristes, Chega nos tovranistas, branche, ramo, venue spirituelle. vinda espiritual. Autre branche, Outro ramo, venue physique. a vinda física. Et l'autre qui croit la venue physique, il dit, Outro que crê na vinda física. celui-là c'est un païen, Aquele ali é pagão, pentecôtiste. pentecostal. Il ne va pas à l'enlèvement. Ele não irá no rapto. C'est celui-là qui va à l'enlèvement, c'est lui. É ele que vai no rapto. La venue physique aussi, A vinda física também, branche, ramo. les morts ressuscités. Os mortos ressuscitados, Jésus est déjà venu. Jesus já veio. Et l'enlèvement. E o arrebatamento. L'autre branche sort. Outro ramo sai. Les milléniums O milênio a déjà allié. já teve lugar. Oui. Et maintenant, ceux qui écoutent la bande, Agora, os que ouvem as fitas, ils disent que c'est elle l'épouse. diz que a esposa é somente ele. Et nous sommes les dénominationnels. Nós somos denominacionais. Mais regardez ce que la Bible dit. Mas olha o que a Bíblia diz. Que quand j'enverrai ça, je vous restaurerai. Quando eu vos restaurarei, Mon peuple ne sera plus jamais dans la o confusion. meu povo nunca será mais na confusão. Disez à ces gens-là, Diga, vous êtes tous dans la confusion. estão todos na confusão. Mais le message Mas a mensagem et la véritable foi é a verdadeira fé, ne sera jamais nunca será dans la confusion. na confusão. Écoutez, Ouçam, ici dans notre église, na nossa igreja, c'est Malachie 4 qui est notre foi. é Malaquias 4 que é a nossa fé. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Nous sommes tous des frères. Somos todos irmãos. Si vous êtes en vie, donnez un amen et embrassez-vous d'abord. Dá um amém e abraçai-vos uns aos outros. Moisson, no tempo da colheita, la semence retrouve sa position au... a semente encontra a sua posição original. La semence A semente qui était au temps des apôtres que era no tempo dos apóstolos redevient la semence torna a semente quand Dieu envoie Malachie 4. quando Deus envia Malaquias 4. Plus de mire dénominationnel. Não há mais barreira denominacional. Pas de séparation. Não há separação. La foi commune. A fé
comuna. Retournez d'abord à ce qu'étaient les apôtres. Volta primeiro naquilo que era os apóstolos. Je vous restaurerai à la foi apostolique. Eu vos restaurarei na fé apostólica. Qu'est-ce que les apôtres étaient? O que eram os apóstolos? Là où il y avait les apôtres, Onde havia apóstolo, il y avait seulement l'amour. havia somente amor. L'amour domine tout. Amor domina tudo. Il n'y avait que la joie. Havia só alegria. Il n'y avait que la paix. Só havia paz. Il n'y avait pas de fofoquissa comme aujourd'hui. Não havia fofoquiça como hoje. Il n'y avait pas de séparation. Não havia separações. Tá vendo? Nós que somos irmãos, somos da mesma província. Somos irmãos. Tá vendo aqueles aí, aqueles homens? Cuidado com eles. Cuidado com eles, cuidado. C'est quoi ça? Isso é o quê? C'est quoi ça? Isso é o quê? Dans les messages. Na mensagem. Cuidado com aqueles homens, cuidado. Quel bantu? Quais homens? Frère Branham dit, Irmã Branham diz, ne discernez pas le groupe. não discerne os grupos. Discernez les individus. Discerne os espíritos. Dans chaque groupe, il y a des enfants de Dieu. Em cada grupo há filho de Deus. Les gens ont reçu le message, As pessoas receberam a mensagem, mais ils n'ont pas reçu l'esprit du message. mas não receberam o espírito da mensagem. Donc si vous recevez vraiment le prophète, Na verdade, se você receber o profeta, automatiquement, automaticamente vous devenez un chrétien. você torna cristão. Automatiquement, Automaticamente, croire à Branham crer em Branham fait de vous faz de você un véritable chrétien. verdadeiro cristão, irmão. Je dis et je répète, Eu digo e repito, croire à Branham crer em Branham fait de toi faz de você automatiquement automaticamente un véritable chrétien. verdadeiro cristão. Croyez-vous au prophète? Crês tu no profeta? Veux-tu me faire devenir chrétien? Quer me fazer tornar cristão? Regardez, Olha, ça je dis ça, je vais répéter même devant le Seigneur. eu digo isso, posso repetir diante do Senhor. Tous les gens qui sont en train de nous créer des problèmes, Todas as pessoas que estão nos criar problemas ce sont des faux semblants frères. são os falsos irmãos. Apparemment, ils croient, Aparentemente ele mais crê, dans son cœur, mas no coração dele il y a l'incrédulité. tem a incredulidade. Mais si vous croyez vraiment au prophète, Se na realidade você crê no profeta, je vous dis de tout cœur, vos digo de todo o coração, les mensonges doivent partir. as mentiras devem ir, Les fofoquis, ça part. as fofoquiças devem sair. Vous n'avez pas besoin d'imposition des mains. Você não precisa imposição de mão. Seulement dit, je crois. Somente falar, eu creio. Je crois. Eu creio. Directement, De repente, qu'est-ce qui arrive? o que acontece? Il y a un changement. Há uma mudança. Il y a des gens ici, Há pessoas aqui, ils étaient incroyables. era incrível, Impossible. impossível. S'il n'y a pas la femme à côté, il ne va pas dormir. Se não tem mulher de lado, ele não passa a noite. Mais seulement de dire, je crois. Somente o fato de dizer que eu creio, Je crois que le message creio na mensagem. est la vérité. A mensagem é a verdade. Ce désir la part. Aquele desejo ali foi.
Même si vous avez la malédiction de la famille, Mesmo se você tinha maledição da família, croyez seulement au prophète, crer somente ao profeta, la malédiction là va partir. aquela maledicção vai embora. Croyez, Creia, croyez au prophète, creia no profeta, la maladie va partir. a doença vai-se embora. Hein? É? C'est pourquoi frère Branham dans la ligne de prière, il leur demandait, Por isso, irmã Abraham, na fila de oração, perguntou: croyez-vous que je suis son serviteur? Você crê que eu sou servo dele? Croyez-vous que je suis son prophète? Crê que eu sou seu profeta? L'homme dit oui, oui, O homem disse: sim, oui, je crois. sim, eu creio. Il dit allez, Disse: vai. vous êtes déjà guéri. Já está curado. Le fait de dire O amen fato de dizer amém à ce que Dieu a fait, naquele que o Espírito Santo fez, ça change votre vie. isso muda a sua vida. Ça valorise ta vie. Isso valoriza a tua vida. Irmã, Parce que vous le croyez de tout votre cœur. você o crê de todo o vosso coração? C'est un secret. Isso é um segredo. Croyez le prophète Creia no profeta exactement comme on doit le croire. exatamente como se deve crer. Si au temps de Noé, Se no tempo de Noé, ceux qui ont crié à Noé os que creram em Noé ont été sauvés. foi salvo. Pourquoi? Por quê? Parce qu'ils ont crié Porque eles creram à un prophète. a um profeta. Voyez-vous? Estão a ver? Est-ce que Dieu va changer? Deus vai mudar Ceux qui étaient au temps de Moïse, os que eram no tempo de Moisés. qu'est-ce qui les a sauvés? O que é que lhes salvou? C'est parce qu'ils ont crié à qui? É porque creram no quem? À Moïse. É Moisés. Est-ce que je dis la vérité? Pode dizer a verdade? Ceux qui étaient au temps d'Élie, Os que eram no tempo do Elias. qu'est-ce qui les a sauvés? O que é que lhes salvou? C'est le fait de croire à qui? É o fato de crer em quem? À Élie. A Elias. Mais aujourd'hui, Agora hoje, je vous dis la vérité. vos digo a verdade. Croyez-vous au prophète? Creem vocês no profeta? Vous croyez au prophète? Vocês creem no profeta? Alors pourquoi vous vous lamentez? Agora, por que você está a lamentar? Dans le sac du prophète, No saco do profeta il y a tout. tem tudo. Dans le sac du prophète, No saco do profeta. quand il est monté là en Arizona, Quando ele subiu lá em Arizona, quand Dieu lui a donné le sac quando Deus lhe deu o saco pour cet âge, para esta era, là-dedans, lá dentro il y avait tout. tinha tudo. La Irmã. vie éternelle, A vida eterna, les milléniaux, o milênio, la grâce, a graça. Alléluia. Irmã, Tout était là. tudo estava lá. Seulement croire. É somente crer. Que je crois que celui-ci, Eu creio que esse aqui c'est mon prophète. é meu profeta. Acabou. Chega Les milléniaux, o milênio, o l'enlèvement, arrebatamento, la a grâce, graça, le pardon. perdão. Viens avec le prophète. Vem com profeta. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Eu vos envio Elias, o profeta. N'allez plus chercher au ciel. Não vai mais procurar no céu. Si vous allez au ciel, Se ir no céu, on vous dira ici, il n'y a plus rien. vos dirá: aqui já não há nada. Pour votre bénédiction, Para a vossa bênção, pour votre enlèvement, para vosso arrebatamento, pour vos biens matériels. vosso bem material. J'ai tout donné dans les prophètes. Eu vos mandei já no profeta. Recevez Branham, Recebe Abraão c'est recevoir Dieu. e receber Deus. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Même si tu avais un problème, Mesmo se você tinha problema, dis seulement amen à ce prophète. dizer somente amém a este profeta. Vous recevez la grâce. Você receba a graça. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Même si tu n'as pas prié, Mesmo você não orou, seulement dire amen. somente falar amém. Dieu est obligé Eu sou obrigado de vous récompenser. a te recompensar. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Cette année 2024, Este ano je 2024, ne veux pas que tu te lamentes encore. não quero que você chore mais. Je ne veux plus. Não quero mais.
Je ne veux plus que tu te lamentes. Não quero que você se lamente. Commence à dire à Dieu Tudo que ele diz a Deus, la chose la plus difficile, a coisa mais difícil c'est de croire à un homme. é de crer ao homem. Et moi j'écris. Mas eu crio. Comment tu me laisses comme ça? Como que você me deixa assim? Pourquoi je suis derrière? Por que eu sou atrás? Pourquoi je pleure? Por que eu choro? La chose la plus difficile, A coisa mais difícil moi je l'ai fait. eu fiz. Mais qu'est-ce que tu encore cherches? O que é mais que eu procuro? Qu'est-ce que tu vas encore chercher? Vai procurar mais o quê? Dans cette mallette-là, Naquela mala, Dieu t'a tout donné. Deus te deu tudo. Le mariage, O casamento, ton mariage meu casamento, est dans la mallette-là. tá naquela mala. Les biens que tu as besoin, Bem que você precisa. ça se trouve dans cette mallette. Se encontra naquele saco. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. La joie du A salut alegria da salvação est dans cette tá mallette-là. naquelas malas. L'expiation de tes péchés Expiação dos teus pecados est dans cette tá mallette-là. naquele saco. Je veux le voir. Eu posso ver. Il quitte la montagne. Ele sai na montanha. Il descend. Ele desce. Pour ceux qui sont mal mariés, Para os que casaram mal, il y a la grâce. tem a graça. Il dit, je vous ai pardonné. Ele diz, eu vos perdoei. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Est-ce que vous croyez au prophète? Você creia no profeta? Alléluia. Amém. Si vous croyez au prophète, Você crê no profeta? alors recevez votre bénédiction. Então receba a vossa bênção. Recevez ce que vous avez reçu. Receba aquilo que você precisa. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Dites amen à la parole. Diz amém na palavra. Moi, je crois de tout mon cœur Tem de todo o meu que coração. cette année, c'est l'année de bénédiction pour toi. Este ano é ano de bênção para você. Cette année, tu vas voir la gloire. Este ano verás a glória. Cette année, Este ano c'est l'année de la différence. é o ano da diferença. Cette année, Este ano c'est l'année des é témoignages. ano da testemunho. Parce que tu as reçu un prophète. Que recebeste Un prophète comme Moïse. profeta como Moisés. Alors, Então, dis à ce démon-là qui te dérange, fala daquele demônio que te incomoda. va-t'en, Vai embora. Vai. va-t'en, Vai. va-t'en, Vai. va-t'en, Vai. va-t'en. Vai. Quitte mon esprit. Sai do meu espírito. Vas-y, vas-y. Vai. Parce qu'au jour Porque hoje, de la voix du septième no dia da boa do Senhor, sonnerait la trompette. Le mystère de Dieu os mistérios de Deus serait accompli. será cumprida. Est-ce que la voix du septième ange a sonné? A voz do sétimo anjo soou. Est-ce qu'il a sonné la trompette? Ele soou a trombeta. Il a sonné la trompette pour toi. A trombeta para ti. Alors sois libre. Seja livre. Sois libre. Seja livre. Libre de Facebook. Livre de Facebook. Libre de pornographie. Livre de pornografia. Libre de mensonges. Livre de Libre de traditions. livre de tradição. Voici, je vous enverrai E vos enviarei Elias, le prophète. o profeta. Alléluia. Irmã. Maintenant, ce que vous voulez demander, demandez cela. Agora, o que você quer pedir? Je vous défie. Eu vos desafio. Si vous croyez vraiment Se você crê au realmente prophète, no profeta, il a dit demander de grandes choses. ele diz: pede grandes coisas. Ne me demandez pas de petites choses. Não pede pequenas coisas. Demandez de grandes. Pede grandes coisas. Dites à Dieu, c'est toi qui as dit à Abraham, Diga a Deus, você quer falar a Abraão? demande de grandes choses. Pede grandes coisas. Et je demande, E eu peço c'est là, aquilo. c'est là. Peço aquilo. Et Dieu vous donnera cela. E Deus dará isso. Fini de plainte. Acabou o choro. C'est le temps de louange. É o tempo de louvor. Les grands jours s'élèvent et nous a visité. Voici les temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Alléluia. Nous recevons des Christ c'est qu'il avait promis le Saint-Esprit. Oui. Merci Seigneur.
est ici dans la salle, soyez O respectueux. Espírito Santo está na sala. Seja respeitoso. Aujourd'hui, c'est pas comme tous les jours. Je sens qu'il est ici. Hoje não é como todos os dias. Estou a sentir que Ele está aqui. Avec tous nos mains. Com as mãos erguidas. Notre Dieu, notre Père, Nosso Deus e nosso Pai. tu as envoyé un prophète Enviaste profeta avec la parole com a palavra pour notre âge. para nossa era. Nous étions des dénominationnels. Éramos denominacionais. Nous étions loin de toi, Seigneur. Éramos longe de ti, Senhor. Mais quand nous avons écouté cette voix, Mas quando ouvimos esta voz, nous avons dit Amen. digamos amém. Nous te remercions pour le prophète William Branham. Te agradecemos pelo profeta William Amaro Branham. Le tout dernier O último pour l'Église des Nations. para a Igreja das Nações. Maintenant que nous croyons en lui, oh Dieu, Agora que cremos nele, oh Deus, nous voulons devenir des chrétiens. queremos tornar cristãos. Car tous ceux qui ont crié à toi, Porque todo quanto que creram em ti, là-bas en Orient, lá no Oriente, on les a appelés des chrétiens. foram chamados cristãos. Parce qu'ils avaient crié en toi. Porque eles creram em ti. Ils avaient reçu ton esprit. Eles receberam teu Espírito. Et aujourd'hui, E hoje, nous croyons à toi cremos em ti. à travers de ton prophète. Através do teu profeta. Nous voulons devenir de véritables chrétiens. Queremos tornar verdadeiro cristão. Être comme Jésus. Ser como Jesus. Prier comme Jésus. Orar como Jesus. Parler comme Jésus. Falar como Jesus. Chanter comme Jésus. Cantar como Jesus. Adorer comme Jésus. Adorar como Jesus. Que le monde voie que tu as envoyé un message Que o mundo veja que você enviou uma mensagem à travers de nos vies. através das nossas vidas. Un témoignage E testemunha que Christ n'est pas dans la tombe, que Cristo não está no túmulo, mais il est ressuscité. mas Ele ressuscitou. Il est vivant. Ele está vivo. Avec une foi terrible Com uma fé terrível de chasser les démons, de expulsar demônios, de défier n'importe quelle maladie, de desafiar qualquer doença, même la mort, mesmo a morte, parce qu'il savait que tu es vivant. porque Ele sabia que tu és vivo. Oh Dieu, Oh Deus, ne nous donne pas autre chose. não nos dá outra coisa. Donne-nous le même esprit Dá-nos o mesmo Espírito qui était dans les saints apôtres. que estava nos santos apóstolos. S'il te plaît, papa, Por favor, Pai, nous ne voulons pas recevoir seulement le messager, não queremos somente receber a mensagem do mais nous Elias. voulons aussi devenir le message. Queremos também tornar a mensagem. Passe par ici, Seigneur, Passa por aqui, Senhor, et restaure nos âmes. e restaura as nossas almas.
Une église pleine d'amour, Uma igreja cheia de amor, les uns vers les autres. uns para com os outros. Une église pleine de Dieu, Uma igreja cheia de Deus, comme c'était dans l'âge apostolique. como foi na era apostólica. Père, Pai, tu as dit que si nous demandons, disseste que se nós pedimos, nous le recevions. nós receberemos. Ce que nous demandons, Père, O que nós te pedimos, Pai, oh Dieu, oh Deus, accomplis cela cumpra isso dans la vie de tes enfants. Que nous voyons le signe na vida de teus filhos, que vejamos sinal de Malachie 4. de Malaquias 4. Béni soit ton nom, Bendito seja teu nome, parce que tu as guéri nos maladies. porque curaste as nossas enfermidades. Béni soit ton nom, Bendito seja teu nome, parce que tu as consolé nos cœurs. porque consolaste nos corações. Béni soit ton nom, Bendito seja teu nome, parce que tu as nourri nos âmes. que alimentaste as nossas almas. Gloire soit rendue à toi. Glória seja dado a À ti. toi, c'est les acclamations, A tu só as aplausos, les cris de joie, grito de alegria, les louanges, as louvor, les magnificences as magnificências à Jésus-Christ notre Seigneur. a Jesus Cristo nosso Senhor. Vive l'Éternel, Viva o Senhor, vive le Seigneur Jésus. viva o Senhor Jesus. Va avec chacun de nous sur le chemin de retour. Vai com cada de nós no caminho de regresso. Donne-nous une année de victoire, Dá-nos ano de vitória. victoire en victoire, Declaramos vitória pour chacun de nous. para cada de nós. Succès en succès, Sucesso em sucesso pour chacun de nous. para cada de nós. De gloire en gloire, De glória em glória pour chacun de nous. para cada de nós. D'expérience Experiência en expérience. em experiências. Gloire soit rendue à toi. Glória seja dado a ti. Nous te louons pour toujours. Te louvamos, Pai, para todas as coisas. Alors que nous allons retourner, Enquanto que vamos voltar, que l'onction de Dieu, que a ações de Deus, onction, a unção de Deus, l'ange du Seigneur, o anjo do Senhor, marche avec chacun. anda com cada Bénis les activités de tes enfants. Abençoa os trabalhos dos teus filhos. Chaque chose qu'il fait, Cada coisa que eles fazem, qu'il prospère. que ele prospera. Et nous ne manquerons pas de te louer Não faltaremos de te louvar. et à te dire merci Seigneur. E obrigado, Senhor. Merci. Obrigado. Merci pour Malachie 4. Obrigado pelo Malaquias 4. Dans le nom de Jésus-Christ, No nome de Jesus Cristo. vous les démons Todos os demônios qui tourmentent nos esprits, que incomodam nosso je espírito, prends l'autorité como au autoridade, nom de em Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo, Sors de cet enfant. saia desse lugar. Esprit mauvais, O espírito malvado, blocage, bloqueio, freinage, bloqueio. les esprits de coutume, O espírito de costume, tradition, da tradição, mort subite, morte súbita, accident, acidente. au nom de No Jésus-Christ. nome de Jesus, Sors de ce peuple. saia deste povo. Maladie incurable. Doença incurável, Sors sai. au nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Les maladies que je ne peux pas citer dans ma Doença que bouche. eu não citei aqui. Vous êtes tous des démons. Todos são demônios. Sors Sai. au nom de Jésus. No nome de Jesus. Je proclame Eu proclamo la liberté, a liberdade, la délivrance a libertação. au nom de No Jésus-Christ. nome de Jesus. Recevez votre délivrance. Receba vossa libertação. Recevez votre vie Receba a sua vida. au nom de Jésus. No nome de Jesus Au Cristo. nom de Jésus-Christ. Em nome de Au Jesus Cristo. nom de No Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Je vois Satan de loin. Vejo Satanás de Il longe. est en train de partir Que está indo et qu'il ne retourne plus. e nunca volta Que mais. Jésus règne. Jesus Que reina. Jésus prend sa place Jesus toma seu lugar dans la vie de chacun. na vida de cada Dans le nom de Jésus. No nome de Jesus. Nous avons ainsi prié. Nós assim oramos. Alléluia. Amém. Amen.